Alô, gente, bom dia. Aqui quem fala é o professor Chico Chicote. Muito bom estar na companhia de vocês mais uma vez aqui, nessa semana. E lembre-se que nós tínhamos uma atividade pendente, uma não, várias, né? E aí vamos retomar essa atividade porque isso cairá na prova de vocês de redação. Exatamente. A prova de redação de vocês será o gênero artigo expositivo, tá bem? Acho que vocês devem estar sentindo falta aí da minha imagem na câmera, mas como eu estou bastante cansado, enfim, preferi não aparecer hoje, está bem? Espero que vocês possam acompanhar da melhor forma aí, desse lado, na casa de vocês, tá bom? Olha só, aula passada nós tínhamos lido esse texto e por conta disso eu não vou ler mais, tá bom? Então vamos direto para as atividades. E a primeira delas é aí na página 18, tá bom? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz da seguinte forma: segundo o texto, qual é a relação entre fome e o desperdício de alimentos? Lá na página 18, né? Então, esse texto aqui ele fala que há uma relação entre desperdício e os alimentos, né? A produção de alimentos. E não é só em uma fase, são em várias fases que há esse desperdício, tá bom? Então, a resposta seria a seguinte: de acordo com o texto, há milhares de pessoas no mundo que passam fome porque também se perdem muitos alimentos no campo, no transporte, na armazenagem, na comercialização e na cozinha do consumidor, tá? Vocês estão achando estranho sem eu aparecer? Eu vou colocar, é melhor, né, gente? Então eu vou colocar aqui eu aparecendo. Tá bom assim? Não, né? Vou tirar, vou tirar. Tá. Então essa aí é a resposta, tá? Da primeira. Então vamos para a segunda, tá? Segunda questão. Por que medidas de controle de alimento e campanha. Vou repetir. Por que medidas de controle de alimentos e campanha para melhor preparar e consumir esses alimentos não seria suficiente para maior acesso desses gêneros, né, aos famintos? Bem, isso acontece porque não é só o controle dos alimentos, né, o controle para que não haja desperdício, mas também uma questão financeira, do modo que um faminto ele não tem recursos financeiros para comprar uma comida cara, né? Então teria que baratear. É toda uma cadeia, né, de produção que envolve finanças, que envolve uma série de aspectos sociais, né? Então você poderia aí na segunda colocar da seguinte forma: porque a fome também está atrelada ao custo e ao consumo do alimento. Dois aspectos dependem de variáveis sociais e de mercado, como a concentração de terra e de renda, o desemprego e as desigualdades no desenvolvimento econômico que excluem a maioria das pessoas. Se você respondeu algo semelhante, você está certo, tá? Parabéns. Então vamos à terceira. Que relação podemos estabelecer entre o desperdício de alimentos e o preço dos produtos, né? Olha só, acredita-se que se o desperdício não fizer mais parte do cálculo de produção, os alimentos passarão a ficar mais baratos e, portanto, mais acessíveis, né? Uma vez que não vai ter desperdício, então é, não vai haver mais perdas, né? Então a tendência é que o valor do produto, né, o produto final aos consumidores, baixe bastante, consideravelmente. E diante disso, né, aquelas pessoas que não retêm, que não têm condições mínimas de comprar uma comida digna, né, para pôr na sua mesa, para se alimentar, teriam mais condições, tá? Quarta questão.
De acordo com o texto, onde se daria o melhor combate contra o desperdício? Né? Então, aqui eu acho que é uma coisa que começa pequenininho e vai para o grande, né? Então, onde seria que começaria, assim, digamos, uma forma de educar, que seria pela nossa casa, né? Por nós mesmos. Então, segundo o texto, né? Conforme o texto, o combate deve ocorrer preferencialmente em nossa própria casa, né? Uma vez que a ação individual gera mudança global, né? Então, são pequenas coisas que movem o mundo, né? Coloquem isso na cabeça de vocês, pequenas coisas que movem o mundo. Então, do pequeno para o grande, começar pela nossa casa, evitando desperdício lá na nossa casa, nós podemos aí quem sabe, propiciar uma grande mudança, tá? Quinta questão. Qual é a sua opinião sobre a importância do combate ao desperdício de alimentos para a diminuição da fome no Brasil e no mundo, né? Qual é a sua opinião sobre a importância do combate ao desperdício de alimentos para a diminuição da fome no Brasil e do mundo? Isso aqui é uma resposta pessoal, mas é muito fácil responder, né? Imagine só que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, né? O Brasil tem muito dinheiro, gente. O Brasil tem muitas riquezas. E, mesmo assim, é um dos países que mais tem fome, né? É uma contradição muito grande. Então, talvez, eu acho que o Brasil é autossuficiente em alimentos, né? E tem poder suficiente para alimentar toda a sua população. E mesmo assim, há muita gente aí passando fome, não é mesmo? Então, é muito importante o combate desse desperdício, né? E a distribuição melhor desses alimentos para a população, né? Essa seria uma ótima resposta. Se você respondeu nesse sentido, você está de parabéns, tá? Então, gente, olha só. Estou elaborando a prova de vocês. Será relativo a artigo expositivo. Talvez não seja tão puxado quanto as provas de redações, mas estudem, né, como é que se caracteriza o artigo positivo, quais as características dele, né, qual a intenção, onde geralmente o artigo expositivo ele é vinculado, tá bem? Então estudem no que diz respeito à redação, artigo expositivo. Nós temos conteúdo tanto no livro grande, tá? Que é de português, quanto nesse livrinho fino que é gênero, leitura e análise, tá? Eu gostei muito aqui desses textos do gênero, leitura e análise. Pode ser, quem sabe, né? Vou falar até baixo. Pode ser que eu pegue alguma coisa daqui, tá bom? Então, fiquem atentos, leiam com bastante calma, tá? Não esqueçam que nós temos também uma atividade relacionada a lixo hospitalar, que será um terceiro vídeo que estará vinculado aí nos links do YouTube, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Beijocas do Chicote. Beijão.